seguro já pode mudar toda uma curva. Tá, e o que o fabricante fala de média para esse carro, para esse e para esse? Então você percebe? Você vai, a planilha vai te induzir. Essa desse amigo seu que você fez entre um Mercedes e um CEO da BYD, né? Foi, CEO da BYD. CEO da BYD, levou em consideração a bateria também, ou foi só para 3 anos, só antes da garantia? Esse foi um caso muito interessante, porque né? Depois da garantia sabe da bateria, você vai ter uma elevação de valor muito... A não ser que até lá já se crie uma bateria mais acessível, porque o problema do elétrico hoje é o investimento da bateria. Por exemplo, você compra um carro popular hoje de R$94 mil. Se amanhã você precisa fazer o motor dele, um carro de 94 mil, você vai gastar uns 10 mil. Você pega um carro popular da BYD de 115 mil, você vai trocar a bateria 60 mil. Tá, deixa eu fazer uma resposta. Eu falei para você que eu sou matemático, né? Sim. Então, para mim, tudo é matemática. Você acabou de dar uma resposta. O fabricante já está te dando 8 anos, né? Sim. Não sei se você escutar o presidente atual da Volvo, ele tem um material no YouTube, 15 dias atrás, desmistificando exatamente isso. Porque é o seguinte, você tem carros na China que já estão com 1,5 milhão de quilômetros, 2 milhões de quilômetros, já com 15 anos de uso. Então, começa por aí. Assim como o motor. No Brasil é até engraçado eu te falar isso, mas no Brasil parece que não tem nenhum carro acima de 100 mil quilômetros, né? Porque todo mundo volta a KM. É um absurdo falar isso, é triste falar isso. Eu já vendi Kangoo com 600 mil quilômetros, o cara achou que eu estava de brincadeira. Falou, não, isso é mentira, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, nunca viu porque você não tem gente séria. Minha Kanguzinha fazia Goiânia e São Paulo, 600 mil quilômetros. Então, primeiro, é mito que a bateria vai acabar depois de 8 anos. E o cara da Volvo fala isso. Ele fala isso com muita clareza, com histórico real de todos os casos que estão aí. Então, o que os fabricantes fizeram no Brasil foi dar um conforto, isso é a palavra deles, eu estou repetindo o que ele falou. Falou, olha, só que foi muito mal divulgado, em vez de a gente dar 5 anos, a gente vai dar 8 anos para entregar um conforto, mas não quer dizer que com 8 anos a bateria acabou. Você pega aqueles primeiros BMW X30 2013, pode pesquisar, tem BMW aí com 1 milhão de quilômetros em São Paulo, com a mesma bateria, com 80% de durabilidade da original. Então, primeiro que isso é um mito. Mas vamos pensar o seguinte, Osimar, vamos fazer a coisa, jogar fora. Eu fiz isso com um motorista aplicativo. A gente fez um simulado com um BYD Mini, região metropolitana. Então vamos lá, vamos pensar primeiro em cenário. O carro elétrico só vai combinar com alguns cenários. Se o cara fazer viagem, esquece. Mas vamos pensar só metropolitano. Isso. Se você já me falar isso, eu dificilmente vai se enquadrar por causa de tempo, locais. Realmente não é um carro ainda preparado para... Mas se a gente está falando de curta distância, aí eu peguei esse BYD Mini. E um motorista aplicativo está exatamente com essa dúvida. Mas eu tenho um HB20, daqui 5 anos eu tenho um HB20. Aí eu falei assim, tá, quanto custa um HB20 hoje com 5 anos? Aí olhou lá na internet, 50 mil. Falei, então tá bom, você concorda comigo que daqui 5 anos você tem um carro de 50 mil? Então você vai ter toda uma operação durante 5 anos para sobrar um carro de 50 mil. Beleza? Quando ele colocou na operação, o BYD Mini deu 150 mil na realidade dele positivo. O que significa? Que ele pode pegar o BYD dele e jogar na ponte. 0. Pode botar fogo. E eu acredito que ele ainda vai estar belezinha. Mesmo que ele tiver depreciado. Vamos falar que daqui 5 anos o BYD Mini esteja valendo 20 mil e o outro 50, em valor presente. Quer dizer, depreciou na lona. Assim que chegou a concessionária aqui em Goiânia, eu fui lá para olhar o carro. A única dúvida que eu acho que até o time não estava preparado para esclarecer que eu tive foi essa, que hoje você está me esclarecendo. Que eu já tenho mais informação em relação a isso. Que era a questão da bateria. E quando acabar? Que eu fiz todos os cálculos para dentro da cidade, perfeito. Mas aí quando eu pensava na bateria, mas será que a bateria vai ser igual de um carro, que quando ela acaba eu tenho que trocar? Então, aí, Josmar... Ou ela tem manutenção? Mas por que eu estou te falando isso? Assim, tudo é cenário, né? Vou dar o exemplo agora eu vou voltar lá para a pergunta que você fez do cidadão da Mercedes do CEO. Nas contas que foram apresentadas pela realidade dele, ele anda 1.800, 2.000 quilômetros por mês. No CPF dele, ele baseou lá, ele fez os simulados, quanto que ele ia pagar de seguro no CEO, quanto que ele ia pagar na Mercedes e tal. Em valores, inclusive, de compra muito próximos. A Mercedes um pouquinho a mais, talvez, muito pouca coisa. Mas, por exemplo, uma revisão da Mercedes, cada revisão da Mercedes, em média, R$7 mil, R$8 mil. Qual que é o custo da revisão do CEO? 0. Então, quando ele colocou no cenário dele, para uma perspectiva de 4 anos... Né? Não, então vamos lá, ele só anda
num cenário metropolitano. O resto ele vai de avião. Então, o máximo que ele vai até Brasília, que ainda é uma situação bem confortável para você ir. Então, nesse caso dele, repito, eu vou te falar que o elétrico é 100% melhor? Não. Eu estou falando assim, vamos pensar na operação. Quando ele fez essa situação, a gente fez a primeira pergunta, quanto que custa ser C200 de 5 anos, C180 com 5 anos? Olhamos na internet lá, 120 mil, 100 mil reais. Então, beleza, nós estamos brigando por causa de 100 mil. O CIO deu 180 para ele no período. Então, joga fora o CIO. Joga fora. Você entendeu? Eu fiz o esforço para ficar com 100. Só que o CIO na operação me custou 180 a menos. Qual que foi melhor em 5 anos? Eu sou matemático. Então, assim, qualquer quiabinho que me der lá no CIO depois de 5 anos, eu já tirei 60 mil na frente. Então, qualquer valor que te pagar lá na frente não importa. É a conta que eu comecei a fazer de caminhão. Essa é a mentalidade. Não, mas eu repito, eu não posso te afirmar que é uma conta objetiva para todo mundo. Porque na minha planilha, claro, se você falar assim, não, são 300 km por dia, mudou tudo. Por mês, aliás, desculpa. Porque tem gente que mora aqui no Marista, aqui no Bueno, né? Eu ando pouquinho. Aí, meu CPF e tal. Então, a depender dos casos, se bater mesma conta, aí talvez seja interessante mesmo continuar no carro a combustão, mais flex, entendeu? Eu só estou te comentando que tem cenários e tem cenários. Então, eu de forma matemática, eu não compro mais carro por emoção, eu só compro carro hoje de forma matemática. Quer dizer, eu escolho um lote de carros que me agrada visualmente, me agrada. Eu quero ser um aplicativo antes de fazer a compra. Não, tem que ser antes. De fazer a compra. Lógico aí. E ele vai estar para isso. Hoje, essa conta que eu